aqui um amigo, né? Eu e o Léo fizemos uma caminhada de um ano juntos, foi muito trabalhoso, foi muito trabalho, mas eu digo que essa caminhada tivemos a oportunidade de conhecer pessoas abençoadas, pessoas que levam o reino de Deus a sério. A gente recebeu aqui o Alexandre de Bobó, fez um trabalho muito sério, de luta, e agora como recebemos aqui o Léo. Pode vir aqui, Léo. Gostaria que a igreja aplaudisse ao Senhor pela vida do Léo, ao Senhor Deus. Obrigado pela presença, deixa eu você. Fique à vontade, casa é sua. Boa noite, gente. Paz. Muito bom estarmos juntos nessa noite. Trago um abraço da Igreja de Nova Vida em Olaria, na pessoa do Bispo Francisco Martins, que nos cedeu nos liberou nessa noite. Sair de domingo da igreja é sempre muito complicado, mas ainda bem que o Bispo nos autorizou a estar aqui. E como ele mesmo me ensinou, eu nunca ando sozinho. Eu trouxe o pessoal lá de Olaria, aqui é minha esposa aqui à frente, agora eu fiquei de pé, para a igreja conhecer você. Uma salva de palmas na vida da Carol. Estão aqui o irmão Alan, a irmã Cláudia, fiquem de pé, Amanda, fiquem de pé. Uma salva de palmas na vida deles. E eu tenho um privilégio de ter aqui, desse lado aqui, minha sogra e meu sogro. É difícil ter um relacionamento com amor, de genro, com sogro, com sogra, mas a gente se dá bem demais. De pé, levanta, por gentileza. Olhem da salva de palmas para eles. E eu tenho ali a minha pequenininha, a Manu. Dá tchau pessoal, Manu. Isso, coisa boa. Graças a Deus. Eu não sei como é que você enxerga a igreja. Não sei. Há quem diga que a igreja não é importante, há quem diga que, não, a igreja somos nós. É verdade, nós somos igreja. Mas eu não sei como é que você lida com esse assunto de igreja. O que você olha quando você enxerga a igreja, o que você vê, o que você pensa, o que você imagina e idealiza. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre a igreja. Quero falar um pouquinho desse tema que vai ser projetado aqui com vocês. Ser igreja. Eu queria convidar você a ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 16. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Mateus 16, a partir do verso 13. Talvez a minha versão seja um pouquinho diferente da sua. Estou usando aqui a nova Almeida atualizada. Mateus 16, 13 diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles lhes responderam: Uns dizem João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Verso 15. Ao que Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oremos, Pai, fala conosco, ministra os nossos corações nessa noite. Que não seja a minha voz a ser ouvida nessa noite, mas que seja a voz do Teu Espírito Santo, que eu possa diminuir e que o Teu nome cresça. Nós precisamos ouvir a Tua voz nessa noite. Então fala conosco, ministra aos nossos corações. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que todos digam amém. Você pode sentar. Graças a Deus. Eu inicio esta meditação nesta noite dizendo e afirmando a você sobre o amor que eu tenho por ela. Eu a amo e eu a amo muito.
Na verdade dela é todo o meu amor, a ela eu tenho dado o meu tempo, a ela eu dou a minha força, a ela eu dou todo o meu dinheiro. E eu já estou casado com ela há 20 anos e eu não consigo, a verdade é essa, eu não consigo passar um só dia sem pensar nela. E a cada dia eu a vejo mais bonita. Talvez você possa estar se perguntando ou imaginando que eu estou me referindo à minha esposa. Não, eu não estou me referindo à minha esposa. Eu estou me referindo à igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui referindo e declarando o meu amor pela noiva do Cordeiro. Eu amo a igreja do Senhor Jesus e tenho dado à igreja toda a minha força. Dei a ela a minha adolescência, toda a minha juventude e força eu tenho gasto e dedicado dentro da igreja do Senhor Jesus. Dou a ela a minha força, dou a ela o meu tempo e na verdade dei à igreja e tenho dado à igreja toda a minha vida. E apesar de tudo aquilo que nós vemos na internet de ruim, a igreja ela continua mais linda, ela continua mais forte. Aí quando nós ouvimos os teólogos eles dividiram a igreja em duas categorias. Eles dividiram a igreja da categoria triunfante e a igreja militante. Quem faz parte da igreja triunfante? Fazem parte da igreja triunfante aqueles que não estão mais conosco, aqueles que já estão com o Senhor, aqueles que perseveraram até o fim e morreram com Cristo. Esses fazem parte da igreja triunfante. E nós que estamos vivos, nós fazemos parte da igreja militante. Mas tanto uma quanto a outra são gloriosas. Quem nós somos? Bem, Paulo vai dizer que nós éramos inimigos. Quem éramos nós? Paulo vai nos dizer que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos estranhos às alianças da promessa. Nós não queríamos saber de Deus, de igreja, de Bíblia, de nada. Nós vivíamos transgredindo as leis do Senhor. Porém, Deus enviou Jesus Cristo. E lá na cruz do Calvário, Ele recebeu a penalidade que era nossa. Toda a culpa que estava sobre nós, Ele levou sobre Ele. A graça de Deus alcançou a cada um de nós. E nós fomos transformados em pedras vivas. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. A igreja pertence a Ele. E Jesus estabeleceu um propósito para a sua igreja. A igreja ela foi chamada para demonstrar louvor. E não só louvor, mas como adoração pelo noivo. A igreja, ela é gloriosa por causa da graça. Ela é gloriosa por causa do seu propósito. Então nós que estamos reunidos aqui nessa noite, nós deveríamos nos gloriar. Nós deveríamos nos regozijar. E nós deveríamos amar a igreja de Jesus Cristo. E nós deveríamos amar a igreja por quê? Porque Deus, Ele ama a igreja. Só que nós sabemos que Satanás, ele odeia a igreja. Ele a odeia e ele a odeia intensamente. Ele a odeia fervorosamente. Mas por que Satanás odeia a igreja? Bem, ele odeia a igreja porque ele perdeu a igreja. Mas quando foi que Satanás perdeu a igreja? Basta que nós olhemos para o nosso passado. Eu não nasci num lar evangélico. Eu venho de uma família espírita, mas me converti na adolescência. Mas muitos já se converteram na idade avançada. Então eu digo a você que Satanás ele perdeu a igreja, ele odeia a igreja porque ele perdeu a igreja. Nós pertencíamos ao mundo, nós pertencíamos ao reino das trevas, nós pertencíamos a Satanás. Porém um dia Jesus Cristo invadiu o inferno e resgatou a cada um de nós. Você pode dizer glória a Deus por isso? Um dia nós olhamos para Cristo e aquilo que nos impedia de enxergá-lo, de vê-lo, de ver a sua glória, foi arrancado de nós.
nós ouvimos as boas novas de salvação. E essas boas novas de salvação entraram no nosso coração. E nós viramos as costas para o reino das trevas. E nos voltamos para o reino de Deus. E passamos a ser, ou melhor, passamos a viver dentro do reino de Deus. E como eu já disse, a igreja ela tem um propósito. Mas qual é o propósito da igreja? Qual seria o propósito da igreja? Bem, quando eu olho para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12, eu encontro um homem chamado Abraão. E eu encontro esse homem recebendo uma chamada do Senhor. Chamada esta para uma missão. Deus diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. No verso 12 ele vai dizer que faria dele uma grande nação, que o abençoaria, e engrandeceria o seu nome. Só que no final do verso 2, Deus ele dá uma ordem para Abraão. E que ordem foi essa? Eu quero ler com você. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 2. Está aí, ó. Farei de você uma grande nação, eu o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Aí Deus dá uma ordem para Abraão. Seja o quê? Seja uma bênção. Olhando para o Novo Testamento, eu enxergo Jesus dando essa mesma ordem aos seus discípulos. Jesus morre, é sepultado, 3 dias depois ressuscita. Ele tem um encontro com os seus discípulos e depois eles vão para Galileia. Jesus ele vai voltar ao Pai, mas antes de voltar ao Pai, ele deixa uma ordem aos seus discípulos. Mateus 28, verso 18, olha o que diz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, parte A, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Não tem como nós irmos pelo mundo pregar o Evangelho, fazermos discípulos, discipularmos pessoas, sem sermos uma bênção na vida dessas pessoas. Então Jesus ele diz aos seus discípulos: vão, preguem, batizem, anunciem o meu nome, seja uma bênção na vida dessas pessoas. Então a igreja ela existe sobre a face da terra para ser uma bênção. Nós fomos chamados para sermos uma bênção. E o que é ser bênção? Bem, o dicionário vai definir bênção como sendo ato de abençoar. Então, em primeiro lugar, ser uma bênção é permitir que Deus nos use para fazer o bem ao próximo, sendo este de quem for. Em segundo lugar, eu diria para você que ser uma bênção é entender que tudo o que Deus nos dá é para nós compartilharmos. A igreja hoje vive um tempo bem complicado. Os cristãos hoje vivem um egoísmo dentro dos seus corações e não entendem e não percebem que Deus nos chamou para ser bênção, para abençoar. E tudo aquilo que Deus nos dá não é somente para nós usufruirmos, mas é para nós compartilharmos. E como é que a igreja, nesse tempo, ela pode cumprir o seu propósito de ser uma bênção? Bem, eu já entendi que eu fui chamado para ser uma bênção. Mas como que a igreja, como que nós podemos cumprir essa missão, esse propósito de ser uma bênção? Bem, eu quero aqui dar algumas respostas para essa pergunta. E a primeira resposta que eu quero dar a essa pergunta, como a igreja pode cumprir o seu propósito de ser bênção, vai ser projetada aí, ó. Sendo o quê? Misericordioso. João capítulo 8, quero ler um texto um pouquinho longo com você nessa noite. João 8, a partir do verso 1,
Olha o que diz. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Verso 3. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Verso 6. Eles diziam isto, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo esta resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Então a primeira pergunta, a primeira resposta para a pergunta, como a igreja pode cumprir o seu propósito de ser uma bênção, é essa: ser misericordiosa. Não sei se você leu, mas no dia 17 de março de 2013, o Papa Francisco ele fez um discurso para mais de 150 mil pessoas que estavam no Vaticano. E ele disse: um pouco de misericórdia torna o mundo menos frio e mais justo. A verdade é que a igreja, ela vive uma espécie de amnésia. Porque a igreja vive um tempo em que nós abrimos a boca para falar, para criticar, para apontar, para bater. E nós esquecemos de praticar a misericórdia. A igreja, ela vive um tempo que é mais fácil eu falar, eu apontar, eu criticar, e sei lá o quê, do que eu estender a mão. Só que essa misericórdia, ela precisa ser praticada com os que estão chegando e principalmente com os que estão aqui dentro, que fazem parte da família. Mas a igreja, ela vive um tempo inerte. A igreja no Brasil se tornou uma igreja muito perigosa. Os crentes hoje fazem concessões. E o resultado é a igreja ela vai se enfraquecendo. A igreja vai deixando de ser bênção. Nós vamos perdendo a visão. E nós vamos nos enchendo de tantas outras coisas. Nesse texto, João capítulo 8, Jesus ele mostra uma compaixão que nós como igreja precisamos ter. O texto vai dizer que Jesus ele vai ao Monte das Oliveiras, de madrugada ele volta para o templo, o povo onde Jesus estava aglomerava, e Jesus então começou a ensinar. Já o povo está reunido, vamos pregar, vamos falar. E de repente, alguém traz uma mulher e coloca a mulher na frente de todo mundo. Naquela cultura, uma mulher nesse caso, ela era colocada nua. Nua. E colocam aquela mulher perante vários homens. Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei manda apedrejar, o Senhor, o que fala? Jesus está escrevendo com o dedo no chão. Jesus não dá assunto. Eles perguntam de novo e Jesus se levanta e diz: bem, então aquele que não tem pecado, fique à vontade, tire uma pedra dela. Acusado pela própria consciência, eles foram embora. Mas eu fico me perguntando, o que Jesus escrevia no chão?
se você já parou para pensar nisso. Eu nunca parei, mas aqui, preparando essa mensagem, eu fiquei me perguntando o que Jesus escrevia naquele chão. Aí eu fui, a gente que aprendeu a estudar, a gente vai ficar e procura daqui, procura dali, e lê artigo, e ninguém sabe o que Jesus escreveu. Nada foi registrado. Mas aquele ato de misericórdia, aquela atitude de Jesus, me faz pensar. O que Jesus escrevia no chão, ninguém sabe. Mas quando eu olho para o verso 7 e para o verso 11, eu posso pensar, eu posso deduzir, eu posso imaginar, conjecturar o que possivelmente Jesus estava escrevendo ali no chão. Porque o verso 7, na parte A, vai dizer, Jesus vai dizer para eles, olha, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Verso 11. Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse também, eu não condeno você. Vai, não peques mais. Então eu posso pensar que com esse ato de Jesus, possivelmente, ele pudesse estar escrevendo misericórdia, menos condenação, mais amor. A igreja ela foi chamada para ser uma bênção, sendo misericordiosa. Aleluia! Essa igreja foi colocada aqui em São Mateus para ser bênção e para ser misericordiosa com todos que atravessarem aquela porta. Aleluia! Seja quem for, tenha feito o que fizeram. A igreja hoje critica, a igreja critica. Mas a igreja não foi chamada para criticar. A igreja foi chamada para amar. Aleluia. Nós fomos estabelecidos nesse lugar. A igreja de Olaria foi estabelecida lá. A igreja de Vila Rosalie foi estabelecida nesse município. Para ser misericordiosa, para estender a mão caída. Não para passar de lá. Ver o cara tudo arrebentado. E ter a cara de pau de falar, lá na igreja eu oro com você. Não sei se você conhece essa história, mas existe uma tribo no sul da África que eles têm um costume que eu vou chamar aqui de belo. Quando alguém se comporta de uma forma indevida, os integrantes daquela tribo pegam aquela pessoa, colocam aquela pessoa no centro da tribo e durante 2 dias, eles ficam rodeando aquela pessoa e começam a recordar aquela pessoa que se comportou de uma forma inadequada, tudo que ela já fez de bom. Esse costume ele é chamado naquela tribo de Sawabona e Shikoba. Essa tribo acha e pensa que nós viemos ao mundo sendo bons, desejando segurança, amor, paz, felicidade. Só que ocorre que na busca do nosso lugar, do dever da nossa vida, que eles chamam de coisas lícitas, nós podemos escorregar. Nós podemos nos desviar do caminho. E eles entendem esse ato como pedidos de ajuda. Então eles acreditam que no anseio de se sentirem especiais e bons, as pessoas falham. As pessoas falham em seus comportamentos. Então eles se reúnem para direcionar os que erraram e reconectá-los à sua verdadeira natureza. E durante 2 dias eles ficam ali, falando, mostrando para aquela pessoa que ela não está perdida, que apenas foi um deslize. E quando isso ocorre, eles lhe repetem, Sawabona, que quer dizer, eu respeito você, eu valorizo você é importante para mim. E quando a pessoa ouve essa palavra, o pecador, ele diz Shikoba, que quer dizer, então eu sou bom,
e eu existo para você. Para essa tribo, esse ato de reconhecimento, eles acreditam reconstruir o interior maculado daquela pessoa. Trocando em miúdos, eles estendem a mão ao caído. Eles estendem a mão ao caído. Guarde isso e nunca mais se esqueça. A misericórdia não é para quem merece. Misericórdia é para quem precisa. Existem muitas pessoas aí fora, arrebentadas, precisando da nossa ajuda, precisando que a igreja saia das quatro paredes do templo e vá à luta, e vá ser igreja também lá fora. Eu lembro como se fosse hoje, lá em Olaria nós estamos no trabalho, se leva comida aos moradores em situação de rua à noite, os pescadores de alma. Está aqui os meus sogros que estão à frente do trabalho. Eu acho que na última ou penúltima saída que eu fui, nós começamos a distribuir e nós paramos na Central do Brasil. Entregando comida, e fala com um, fala com o outro, de repente me sai aparentemente uma menina. Vem na nossa direção pedindo um local para se tratar. 3 e pouca da manhã, você vai arrumar um local para internar alguém. E ali nós começamos a conversar, a falar. Na verdade não era uma menina, era um menino, 18 anos, 18, 19 anos, de peruca, roupa de mulher. Ele se prostituía com o dono do local ali, um chefe. E aquele menino pediu ajuda. E o que você faz? 3 e pouca da manhã, você não tem muito o que fazer. Então nós temos preso, de manhã, 8, 9 horas, nós viemos aqui buscar você. Você quer ir? Quero. Tá bom. Então nós nos preparamos, voltamos e no dia seguinte nós fomos buscar aquele. Chegamos na cadeia e procuramos onde estava, não estava. Achamos ele no outro canto. Graças a Deus. Meu coração estava em festa. Pegamos ele, botamos dentro do carro, levamos para um centro de reabilitação. Explicamos a ele. O processo vai ser doloroso. Mas é melhor do que estar na rua. Deus vai transformar a tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. E a gente vai se pregar, empolgado. 3 dias depois, eu recebo uma mensagem. Jonathan fugiu. Falei, não, como assim fugiu? Vamos atrás dele. Não, vamos atrás dele. Encontrei com uma diaconisa da nossa igreja lá no centro. Nós varremos o centro. Nada dele. Vamos lá para os arredores lá do centro. De repente ele está lá. Nós não achamos. Poucas pessoas me fizeram chorar. Mas aquele garoto me fez chorar. Porque era um grito desesperado de misericórdia. E nós estendemos a mão. Mas as pessoas, talvez o local onde ele estava, era livre, agora ele tem regras para cumprir. Por onde anda esse menino? Não sei. Mas quase todos os dias que eu lembro, quando eu lembro dele, eu olho, Senhor, guarda ele. Conhece Jesus? Já ouviu falar de Jesus? Já frequentou alguma coisa, igreja e tal? Falei, Deus, guarda esse menino. Um dia eu ainda vou esbarrar com ele. Deus ainda vai resgatar esse menino. Mas a igreja foi chamada para ser misericordiosa. Conversava aqui com o pastor Everton. Chegamos cedo, ficamos aqui de papo. Esse período que a igreja ficou fechada, nós trabalhamos muito. Ele aqui, eu lá em Olaria. Os nossos pastores começou a fazer um trabalho junto com os meus sogros. Meus sogros estão em tudo. Tudo é meus sogros. Então, sempre nesse movimento que o morador de rua, eles gostam. Graças a Deus por isso. Começou um trabalho de dar almoço para morador de rua. Vai ser só almoço. Daqui a pouco virou almoço e janta. Durante 3 meses, todo santo dia, sábado, domingo, feriado, eles estavam na rua, levando comida.
Esse tempo passou. Agora na igreja nós vamos começar um trabalho para tentar ajudá-los a sair da rua. Como? Vai se montar uma escola técnica. Eles que estão na rua, aprenderem uma profissão para tentar trabalhar, tocar a vida. A igreja foi chamada para estender a mão. Como é que vai ser isso? Sei lá. Não sei. Nem ele sabe. Mas começa. Que Deus ele vai acrescentando. Nesse tempo que a igreja está voltando, esse recomeço da igreja, a igreja precisa entender o seu papel na sociedade. Nós precisamos estender a mão caída. E sem preconceito. Sem preconceito. Porque muitas das vezes a igreja, ela só quer abraçar o cheiroso. Mas o cara que está na rua, não sei quantos dias sem tomar banho, a igreja não quer abraçar. Deus é bom, porque tem pessoas que não se importam com isso. Minha sogra está aqui sentada, se eu estiver mentindo, ela pode falar. Minha sogra não pode ver um morador de rua que já chega, abraça e... Não, vai com calma, irmão. Ela não está nem aí, ela está preocupada, ela quer abraçar, ela quer amar. A igreja é isso. Dane-se quem está fedido. A igreja precisa abraçar. A igreja precisa fazer a diferença. A igreja precisa ser igreja. A igreja precisa ser bênção. Tendo misericórdia. Tendo misericórdia. Então essa é a primeira resposta que eu quero dar a essa pergunta. A segunda resposta a essa pergunta, como a igreja pode ser bênção, cumprir o seu propósito sobre a terra, é conduzindo os necessitados a Jesus, que eu vou chamar aqui de carregadores de marca. Marcos 2, você tem sua Bíblia aí? Eu vou ler na minha aqui. Marcos capítulo 2, a partir do verso 1, olha o que diz. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente onde Jesus estava, onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Verso 11. Digo a você, Jesus disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Para sermos bênçãos, nós vamos precisar seguir o exemplo desses homens. A verdade é, como eu já disse, muitos à nossa volta estão sofrendo. Essa pandemia veio assolando a humanidade. Muitos perderam parentes, amigos, perderam gente próxima. Essas pessoas estão precisando de Cristo. E cadê os cristãos? Os cristãos estão dentro da igreja, estão preocupados com suas próprias necessidades e esquecem de olhar para o lado. Nesse texto eu enxergo a mesma situação. O verso 4, parte A, olha o que diz: e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão. Aqueles homens tinham boa intenção de levar o cara até Jesus. Mas a casa está lotada. E as pessoas estão tão preocupadas com seus problemas. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, cada um com seus problemas. Só que aqueles homens, eles não entendiam dessa forma. Não entendiam. Às vezes a igreja fica muito preocupada com os nossos problemas, com os seus próprios problemas, que esquece
os problemas do lar. Pensa comigo. O texto não diz, mas eu posso pensar. Será que aqueles homens não tinham problemas? Será que aqueles 4 homens não tinham problemas? Bem, não sei. Mas eu creio que sim. Mas eles entenderam e compreenderam que os seus problemas eram infinitamente menores do que o daquele homem. Pensa comigo. A Bíblia não diz, mas vou pensar de novo. A Bíblia não diz, mas será que aquele homem era casado? Será que ele tinha filhos? Vamos pensar que ele tivesse uma família. Ele não estaria conseguindo sustentar a sua casa. Por quê? Sai da cama. Como é que estaria a vida íntima do casal? Não tem. Pensa, a vida daquele homem estava igual a ele, paralisado. Aqueles 4 amigos esqueceram dos seus problemas. E eles se uniram para abençoar aquele homem. Aqueles caras estavam tão determinados que eles falaram o seguinte: meu irmão, o caso é o seguinte: se ninguém sair da porta, a gente vai descer pelo telhado. Mas como é que vai ser isso? Não sei. Deixa vir para ver como é que fica. E destelharam embaixo de Jesus e desceram aquele homem numa corda. E o verso 12 vai dizer: ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se a vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Nós precisamos ser carregadores de marca. Nós precisamos carregar os doentes a Jesus, levar os doentes até Jesus. Por mais que eles cheguem carregados, eles vão sair andando da presença de Deus. Isso é ser bênção. Essa manhã foi uma manhã gloriosa. Eu estava na igreja, participamos da ceia pela manhã. Meu telefone tocou, eu olhei a mensagem, eu não acreditei. Meu irmão de sangue está na igreja? Estou indo para a igreja. Eu não tenho anos que não volto para a igreja. Seja bem-vindo. Ele estava lá na igreja. O Espírito Santo deu uma palavra reta para ele: você é meu filho. Você é meu filho. Eu conseguia ver nos olhos dele uma emoção. Participou da ceia com a gente. Estava feliz no meio dos amigos antigos. O que a gente faz? A gente... pecador. Nós somos o quê? A igreja faz isso, não. Fica lá. Eu vi muitos ali abraçando. Por que você está aqui? Fazendo festa pelo filho pródigo. Eu disse para ele: o seu lugar continua reservado para você. Conta com a gente. Você não está sozinho. É o cara que chega arrebentado. E a gente vai lá e ajuda, auxilia, cuida, chora junto. Cuida. Ai, igreja, nós precisamos ser bênção. Nós estamos vivendo um tempo de recomeço. A igreja está voltando. Nós precisamos voltar a ser igreja. Ou melhor, nós precisamos ser igreja como nunca nós fomos. Nós precisamos saquear o inferno de verdade. Chegar com o pé na porta. Ter disposição. E pagar o preço. Como é gratificante. Eu lembro de um homem que me viu nascer. Fazia besteira, bebia todas. E um dia ele disse: eu vou à igreja. Eu não acreditei. Eu não acreditei. Ele estava lá. Um dia, 2 dias, 3 dias, foi.
Daqui a pouco ele diz para mim assim, vou me batizar. A vontade era dizer assim, espera mais um pouco. Mas eu pensei, e se Jesus voltar? Vamos lá, vai se batizar. Não vou dar meu nome não, vamos dar o nome hoje. Fui lá, dei o nome com ele. No dia do batismo dele, eu estava dentro do tanque batismal, ajudando a batizar esse homem. E está caminhando. Aí chegou tudo arrebentado. Ainda tem os carrapichos do pecado. Mas o Espírito Santo vai trabalhando na vida dele. O Espírito Santo vai fazendo a obra. E a gente vai orando. E a gente vai dizendo, rapaz, por aqui não. Vai por aqui. O papel da igreja é discipular. Não é o papel do pastor somente discipular. O papel é nosso. Discipular as pessoas. Senta aqui. É assim, assado, é assim. Tenho 2 filhas. A mais velha está na fase das perguntas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem hora que me enrola na resposta. Mas a gente vai tentar dar um jeito de responder. E a gente vai dizendo para ela, é assim, ó, é por aqui, é assim. Mas por que disso? Por que disso? Caminha por aqui que você vai bem. Papai sabe o que está falando. Nós temos que discipular as pessoas. As pessoas chegam arrebentadas. O papel da igreja não é dar o último golpe de misericórdia. Não. Vem cá, vou te ajudar. Vou chorar contigo. Às vezes dá trabalho. Às vezes tem pessoas que chegam na igreja que dá trabalho. E a igreja não quer ter trabalho. Estou cansado, meu irmão, não aguento mais o irmão. Cada um tem seu tempo. Parece que cada planta tem um tempo de crescer, coisa dessa assim. Cada um de nós tem um tempo de crescer, de florescer, de amadurecer. Uns são mais rápidos, outros demoram. Então, queridos, nós precisamos ser carregadores de maca. E a terceira e última resposta que eu quero compartilhar com você nessa noite, para essa pergunta, como a igreja pode cumprir o seu propósito, é sendo o quê? Sendo o quê? Tem alguém dormindo aí não, né? Vamos dar uma chacoalhada aí, minha gente. É ser unido. Quero ler um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos 3. Vai ser projetado aí para você, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia. Atos 3, versos 1 a 9. Pedro e João se dirigiram ao templo para a oração das 10 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo, de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando Pedro e João viram, verso 3, quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. E pegando-o na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que aquele era o mesmo que pedia esmola assentado à porta do templo. Pois é. A igreja, para cumprir o seu propósito, ela precisa ser unida. Eu gosto desse texto porque o Dr. Lucas, ele escreve e ele narra essa história com riquezas de detalhe. Pedro e João, eles foram ao templo. E nesse mesmo tempo, um homem aleijado de nascença estava sendo levado à porta do templo. Olha que interessante. O texto diz que aquele homem estava sendo levado, ou seja, haviam pessoas se unindo àquele homem, para que ele fosse até a porta do templo.
E outro fato interessante nesse texto é que Pedro e João, eles estavam indo ao templo juntos. E o texto continua dizendo que aquele homem então ele pede uma esmola para os dois. E Pedro, olhando para ele, disse: olhem para nós. Há pouco tempo, antes desse episódio, o Espírito Santo havia sido derramado sobre eles no cenáculo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Ou melhor, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Ele poderia ter dito: João, fica de lado aí que eu resolvo. E ter dito para aquele homem: olhe para mim. Aleluia. Mas não. Pedro havia entendido que ele sozinho não conseguiria fazer nada. Pedro, depois do Pentecostes, entendeu e compreendeu que no reino de Deus nada se faz sozinho. Nada se faz sozinho no reino de Deus. Nada. E ele diz: olhe para nós. Olhe para nós. Aquele homem fica esperando. E aí, dá o quê? E Pedro diz, toma a palavra e diz: eu não tenho prata nenhuma, mas o que eu tenho de mais valioso eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, mente. E o texto Lucas vai dizer que ele o segurou pela mão direita. Eu fiquei pensando, tentando entender o que significaria esse mão direita. Por que ele não pegou a esquerda? Eu fui ler um pouquinho. Para o judeu, a questão da mão direita é algo de segurança. 100% de segurança. Então Pedro dá a palavra de cura àquele homem. Tu segura com a mão direita. E outras palavras aqui, ó. Não tem como dar ruim. Não tem. Não tem. É segurança total, é confiança total. E Pedro o ajuda. Pedro o ajuda a se colocar de pé. E aquele homem começa a andar. Pedro não apenas se moveu no campo espiritual, dando a palavra de cura. Não. Ele se movimentou na terra, quando ele agacha e levanta o homem. Depois eles entraram no templo juntos, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Aleluia. Aquele homem ele entrou junto com Pedro e João, após eles terem parado para atender aquele homem. Pedro e João pararam juntos, unidos em um só espírito, em uma só visão, e se importaram com aquele homem. E eu afirmo a você que a unidade de Pedro e João abençoaram aquele homem. Na vida deles, fez-se valer o que diz o Salmo 133. Sabe o que diz o Salmo 133? Salmo 133, vamos ler. Ó, como é bom e agradável viverem unido quem? Os irmãos. Verso 2. Essa unidade, verso 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Verso 3. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali onde? Na unidade. Ali na unidade o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É triste constatar que existem muitas igrejas que não cumprem o seu propósito. Não cumprem com aquilo para qual Deus as designou. Simplesmente tem a visão de arrancar do povo até o que o povo não tem para enriquecer os seus líderes. Quando eu olho para a igreja, o que estão fazendo com a igreja, eu me lembro das palavras de Leonardo Ravenhill, quando ele diz que a igreja costumava ser um barco resgatando os que perecem, mas agora parece um navio de cruzeiro angariando gente próxima.
Danilo Fernandes ele advertiu que a voz profética da igreja, ela não pode ser aquela conhecida por defender os seus interesses, os interesses corporativos da igreja, não. A igreja ela foi chamada para pregar o evangelho do reino. Então, meu amigo, o que é ser igreja? Eu diria a você que ser igreja é ter misericórdia. Ser igreja é ajudar o caído. Ser igreja é olhar com um olhar de misericórdia e não de repúdio. Ser igreja é amar aqueles que a sociedade rejeita. Ser igreja é dar uma nova chance. Quer ver isso na prática? Eu separei um vídeo para nós vermos nessa noite, que resume bem, basicamente, aquilo que eu falei. Vamos assistir o vídeo? Você acha que tem apetite que você vai receber tipo, uma verdadeira alegria, uma palavra maneira, uma palavra que vai te fazer feliz? Bom, depende. Qual a dica que você daria assim, pro pessoal assim, que está acompanhando a gente no canal? Onde a gente poderia, assim, em um lugar, você que é jovem, adolescente, tem quantos anos hoje? Você tem 20 anos. Onde você acha que a gente encontraria hoje a verdadeira alegria? Assim, onde você acha que a gente encontraria? Na igreja. Na frente, bem claro. Encontrar em um lugar que você vai sentir bem. Você indicaria tudo isso que vocês estão vivendo, experimentando aqui, uma verdadeira alegria, uma coisa que você vai experimentar e vai ter paz. Você indicaria para todos viverem aqui? Eu acho que, tipo assim, todo mundo vive, porque não adianta falar, é claro, não, todo mundo vive, mas é coisa que passa, quando acontece que eu só voltei pra minha vida, e aí, na oração, o pastor pediu pra pregar, e eu ajoelhei, tipo assim, no meu pé, e eu pedi pra Deus, e tirou essa dor, e isso me tocou, eu comecei a chorar muito, aí eu falei, Você acha que hoje esse jovem adolescente encontra tipo, uma verdadeira felicidade? Aí dentro tem uma verdadeira felicidade para dar para eles? Eu acho que só um momento de diversão. Porque felicidade é tipo. E você indicaria, você acha, você consegue entender hoje, discernir um lugar que você possa encontrar hoje uma verdadeira felicidade? Na casa de Deus, na igreja. Não tem felicidade maior do que estar dentro de uma igreja, na casa do Senhor, do Senhor. Porque festa do mundo, é mundano, é prazer de uma pessoa. Cheguei com uma pergunta amigos meus aqui, eu me assustei, mas o que eles estão fazendo aqui? Eu sei que eles não são daqui, o que eles estão fazendo aqui? E eles me lembraram que eu também não sou daqui, e eu sou do lugar errado. Meus pais são mais pobres, eu fui criada na igreja, mas por motivos da vida eu acabei me afastando, porque eu sempre fui muito fechada, nunca tive muitos amigos. Meus pais me proibiram de muitas coisas, então quando eu tive uma ponta de liberdade, eu quis descobrir, entendeu? O que eu podia fazer, o que eu podia conhecer. E é muito difícil de você voltar, é muito difícil de você sair, porque as pessoas da igreja elas te julgam, elas não te ajudam. A maioria, né, elas não te acolhem, assim, te apontam, filho do pastor não está em pecado. Mas eu sei que Deus tem me chamado para mim, quer me chamar para o meu filho, quer me chamar para a minha família. Então, eu realmente não sei o que eu estou fazendo aqui. Não sei. Você tem valor para mim. Eu queria entender toda a sua voz, a gente está aqui no Espírito, você não escuta. Na verdade, hoje você escuta o que você está fazendo aqui. Você sabe o caminho de lá, você sabe o caminho de cá. Na verdade, Deus está falando do Senhor desse mundo escuro.
As pessoas elas estão precisando de nós. As pessoas precisam da igreja. As pessoas precisam que a igreja seja bênção na vida delas. Nós fomos chamados, ou melhor, nós não fomos chamados para sermos juízes. Nenhum de nós fomos levantados e colocados nesse local para apontar ou acusar e aplicar sentença sobre ninguém, e sim para nós sermos bênção. Eu e você fomos chamados para sermos bênção no nosso trabalho, na nossa família, onde nós estivermos, sermos bênção. O bispo Walter McAllister, filho do fundador da Nova Vida, do bispo Roberto, ele diz que a igreja ela foi chamada, a igreja não foi chamada para ser eficiente, grande ou rica. A igreja ela foi chamada para ser fiel, chamada para ser fiel ao seu chamado, fiel ao seu propósito, fiel àquilo que Deus designou para ela, ser uma bênção. Quando a igreja ela cumpre o seu propósito, quando a igreja ela de fato e verdade é bênção. O que Jesus disse lá em Mateus, texto inicial que nós lemos: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nós precisamos entender que a igreja ela se torna forte quando ela se une. Quando ela se une para cumprir o seu propósito. Nós precisamos entender a importância que nós temos na vida do outro. Pensa comigo. Quando nós tocamos em algo, nós deixamos as nossas impressões digitais. Quando nós tocamos a vida das pessoas, nós deixamos a nossa identidade nelas. A vida, ela é boa quando nós estamos felizes. A vida é boa quando nós estamos felizes. Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por nossa causa. Aleluia! Nada na natureza é para si mesma. Nada. Os rios, eles não bebem da sua própria água. As árvores não comem os seus próprios frutos, não. O sol não brilha para si mesmo. As flores não espalham o seu perfume para si. Jesus não se sacrificou por si mesmo, mas por nós. Viver para os outros. Ouça isso e grave isso nessa noite. Você que está em casa, ouça isso e guarde no seu coração. Viver para os outros é uma regra da natureza. Todos nós nascemos para ajudarmos aos outros. Não importa quão difícil seja, não importa. Continue fazendo bem. Essa igreja precisa de você. O seu pastor precisa de você. Você precisa do seu pastor. São Mateus precisa de vocês. O município de São João de Meriti precisa de nós. Precisa da igreja. Eu gosto das palavras de João. Eu gosto das palavras de Jesus que João registrou no capítulo 13, verso de número 34 e 35. Olha o que diz: eu lhes dou um novo mandamento. Qual, Senhor? Que vocês amem uns aos outros. Assim, mas não de qualquer jeito não, olha, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Aí através disso, esse amor que a igreja ela lança na sociedade, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Se vocês tiverem amor uns para com os outros. A igreja, não existe igreja sem amor. Não existe igreja sem amor. Não existe propósito sem amor. Não existe ser bênção sem amor.
existe. Nós seremos reconhecidos como igreja com propósito se em tudo o que nós fizermos existir o amor. Nós precisamos ser bênção, sendo misericordiosa, ajudando os necessitados, levando os necessitados ao encontro de Jesus e sendo unida. Você sozinho não é igreja. Você é a habitação do Espírito Santo. Mas você com mais um, vocês são igreja. Nós juntos nós somos igreja. E na unidade nós somos mais fortes. E como diz o salmista, ali na unidade ele derrama a bênção. É na unidade. Não queira fazer nada sozinho. Não queira fazer nada sozinho. Não deixe seu pastor sozinho. Não deixe que ele faça sozinho. Se apresente. Arregace as mangas. Deus conta contigo, Deus conta comigo, Deus conta conosco. Cheguei aqui, não conhecia a igreja, o pastor foi me mostrando. Me contou um pouco da história. Pastor Ney deu esse espaço para a igreja. Construiu um santuário de adoração ao nome do Senhor. É um homem que não tem amor às coisas materiais. Ele compartilha o que tem. Nós precisamos compartilhar o que nós temos. Até mesmo se for necessário meter a mão no bolso para pagar a conta do nosso irmão. Eu lembro uma pessoa que chegou na igreja e o Espírito Santo disse para mim: ajuda. Eu sei nem quem é. Vai lá e ajuda. Chamei a pessoa que a levou na igreja e disse: Deus mandou ajudar. Aleluia de Deus. Vamos aguardar. E começamos a conversar, a falar. A pessoa não conta isso, atrasada. Não tinha o que comer em casa. Como eu posso saber que um semelhante meu não tem o que comer e eu estou comendo que seja frango, carne, ovo? Eu disse: está errado. Primeira pessoa que eu liguei, minha sogra. Sogra, a situação é essa. Tem quanto para me dar? Tenho tanto. Eu tenho tanto no bolso. Liguei para mais um, para outro. Tem quanto? Me dá. Agora você vai dinheiro com o pastorzinho, de dinheiro. Falei: pastor, tem tanto. Fala, Deus. Falei com um amigo muito chegado. Tem posse, pode dar 300? Posso, vou me dar. Juntei aquela grana, botei no envelope. Falei com a assistência social da igreja, falei: tem cesta aí, tem alimento. Rapaz, chegou uma remessa de Deus aí, maná dos céus aí. Separa 2 cestas. Chamei a irmã e falei: irmã, a igreja está ali não. A igreja está aqui, juntou um dinheiro para pagar alguma conta sua. Tem aqui um alimento para a irmã. Eu poderia ter dito: fui eu que fiz. Meninice, a igreja se uniu para ajudar. A igreja se uniu para ser bênção. Quem ajudou? Importa quem ajudou. O importante é ajudar, é estender a mão caída. Nós cantamos aqui: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Mas como que a igreja vai adorar? É praticando. Não é simplesmente levantar as mãos e não. É praticando a justiça, a igualdade. Eu não sou melhor que você que estou aqui em cima. Não sou. Não sou. Sou pecador carente, que careço da graça de Deus. Nós precisamos entender quem nós somos, para o que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ser bênção. Bênção.
caminhar e literalmente chegar com o pé na porta do inferno e saquear o inferno. Essa igreja vai viver um novo tempo. Esse lugar vai ficar pequeno para as pessoas que Deus vai trazer. Mas é preciso que vocês que já estão aqui arregassem as mangas, entenda que seja bênção. Quando chegar, abraça, cuide, proteja, chore junto. Aleluia! Seja igreja na sua família, na sua casa. Deus, Ele tem mais para fazer na igreja de São Mateus, mas Ele conta contigo, Ele conta com vocês que estão aqui. Ele conta com vocês que estão aqui. Então, queridos, seja igreja. Não é fácil ser igreja, não é. Não é. Requer de nós tempo, requer de nós, muitas das vezes, sacrifícios. Mas no final vai valer a pena. Vale a pena servir ao reino de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de